Em 1877, uma seca matou 500 mil de brasileiros, 500 mil pessoas. Uma em cada 20 do país inteiro, apagadas pela falta d'água. E olha o número que não cabe na cabeça. Só no Ceará, no único ano, morreram 119 mil pessoas. 400 por dia, todo santo dia. Agora segura essa. O que secou o Brasil naquele ano não foi azar. Foi um fenômeno com nome. E a ciência acabou de confirmar que ele está voltando, em 2026. A pergunta não é se repete. É o que acontece quando esse mesmo gatilho cai num Brasil de 213 milhões de pessoas. Que hoje depende de rio até para ter luz. Deixa eu te mostrar. Medido, do começo ao fim. Pensa comigo. 1877. O Brasil ainda é um império, com menos de 10 milhões de habitantes no país todo. E aí lá no Pacífico, do outro lado do planeta, a água do mar começa a esquentar. 3,5 graus acima do normal. Parece pouco, né? 3 graus no mar. Mas esse aquecimento tem nome. É o Ninho. E quando ele fica forte demais, entorta o clima do planeta inteiro. As chuvas que deviam cair no nordeste do Brasil simplesmente não vêm. Aí começa o pesadelo. Não chove em 77. Não chove em 78. Não chove em 79. 3 anos seguidos sem colheita, sem plantio, sem gado. E aqui que fica perturbador. O povo do sertão larga tudo e corre para o litoral. Fortaleza, que tinha 21 mil habitantes, é invadida por mais de 80 mil retirantes. A cidade incha para 130 mil pessoas, a maioria amontoada em barraco de palha na beira da cidade. O governo, sem saber o que fazer, junta essa gente em acampamentos isolados, uma espécie de campo de refugiados antes de o mundo ter essa palavra. E nesses campos não tem comida que chegue. Vem a fome. E atrás da fome vem a varíola, que se espalha feito fogo na palha. Quem não morreu de sede, morreu de doença. E ainda teve gente desviando dinheiro mandado para socorrer os famintos. Virou caso de investigação no próprio império. A tragédia e o roubo, de mãos dadas. E isso foi só o Brasil. No mundo todo, esse mesmo El Niño matou entre 30 e 50 milhões de pessoas, secas ao mesmo tempo na Índia, na China, na África. Uma das maiores catástrofes da história da humanidade, e quase ninguém aprende isso na escola. Agora vem a parte que me fez fazer esse vídeo. Em 11 de junho de 2026, a NOAA, a Agência do Clima dos Estados Unidos, bateu o martelo. Um novo El Niño está formado. E tem 63% de chance de virar super. Pode ser o mais forte já medido na história. Então deixa eu te dar a regra exata da nossa simulação. Vamos assumir que o El Niño de 2026 chega com a força do de 1877. Mesmo gatilho, mesma fera. Antes que você comente aí embaixo, sim, tem cientista sério que discorda. Tem gente dizendo que 2026 não vai repetir a tragédia de 1877. E é justo, a gente não está prevendo o fim do mundo aqui, a gente está medindo um cenário. Porque tem uma diferença que muda tudo. Em 1877 o Brasil era rural. Você dependia da sua roça, do seu poço, do seu gado. Quando secava, você morria direto. De sede, de fome, de doença. Hoje somos 213 milhões. E a maioria da gente nem vê mais a chuva cair na própria comida. A gente depende dela longe, escondida, para acender a luz, para encher o mercado, para a cidade funcionar. O Brasil virou uma máquina onde tudo está ligado em tudo. E a pergunta é, isso nos deixou mais seguros ou só escondeu o risco mais fundo? Bora rodar o relógio. Super El Niño formado. Conta comigo. Mês 0. A água do Pacífico passa dos 2 graus acima do normal. Lá no Brasil, o céu fica limpo, limpo demais. As primeiras chuvas que deviam cair no norte e no nordeste atrasam. Mês 3. O atraso virou ausência. Os reservatórios do nordeste começam a baixar. No sudeste, ondas de calor batem recorde atrás de recorde. Termômetro passando dos 40 graus em cidade grande que não foi construída para esse calor. Mês 6. E aqui a parte moderna aparece. O Brasil tira mais da metade da energia elétrica de hidrelétrica, de água represada. 56%. Com os rios baixando, os reservatórios das usinas despencam. E volta o fantasma que todo brasileiro mais velho conhece pelo nome: risco de apagão, risco de racionamento.
Presta atenção nisso, porque é o efeito dominó de verdade. Sem chuva, o agronegócio quebra. Soja, milho, café. O Brasil é o celeiro do mundo e o celeiro resseca. Quebra de safra não mexe só no preço daqui. Empurra o preço da comida para cima no mundo inteiro. Mês 7. A água que ainda resta nas cidades começa a ser racionada. E onde falta água tratada, sobe o quê? Doença. A mesma sequência de 1877, só que em câmera lenta e com um nome moderno. E quem sente primeiro a comida cara e a torneira seca é sempre o mesmo, o mais pobre. Mês 9. A seca chega na Amazônia. E aqui eu preciso parar a simulação um segundo, porque isso já aconteceu. Em 2023, o Rio Negro chegou ao nível mais baixo em 122 anos. Os rios viraram trilha de areia. 60 dos 62 municípios do Amazonas entraram em emergência. E 500 mil de pessoas ficou sem água e sem comida, ilhadas, esperando o mantimento que só chegava de avião. 500 mil. O mesmo número de 1877. Só que dessas, quase todas sobreviveram para contar. Foi um ensaio. Mês 12. Um ano. No sertão, repete a cena de 1877, só que agora com câmera de celular. Cidade sem água encanada, caminhão-pipa virando o único ponto de água da rua. E aí volta a palavra mais antiga e mais triste do Nordeste, retirante. Só que agora a gente chama de outro jeito, refugiado climático. Ano 2. Em 1877, a seca durou 3 anos. Se essa durar o mesmo, a conta não é mais de uma região. É de um país que ao mesmo tempo parou de gerar a própria luz, de plantar a própria comida e de abastecer as próprias cidades. Tudo de uma vez. Tudo ligado em tudo. E é aqui que a medição revela a coisa mais assustadora de todas. Em 1877, 500 mil de brasileiros morreu, num país de 10 milhões. 5%. Foi brutal. Mas era uma tragédia local, de quem vivia da terra e secou junto com ela. Hoje, o mesmo gatilho não precisa te matar de sede para te derrubar. Ele corta a luz da sua casa na cidade grande, esvazia a prateleira do seu mercado, encarece o seu arroz, o seu frango, o seu café. A gente não ficou imune à seca. A gente só trocou o jeito de ser atingido por ela e espalhou esse jeito para 213 milhões de pessoas que nem sabem que dependem de um rio que elas nunca viram. 1877 matou o sertanejo na roça. Um super El Ninho hoje cobraria a conta da cidade grande também. E essa conta ninguém mediu direito ainda. Então fica a pergunta que tira o sono. A gente construiu um Brasil mais forte que o de 1877? Ou só um Brasil mais alto para aumentar o tamanho da queda? O Pacífico já começou a esquentar. O resto a gente vai medir junto. Se você curte esse tipo de caos, o caos medido, com número e relógio na mão, se inscreve no canal, porque o próximo cenário já tá na fila.